Boa noite, gente. Eu vou começar, já está sendo gravado, e aí, à medida que o pessoal for entrando, eu vou aceitando aqui. Eu pensei, né, quando a gente iniciou, assumir uma monitoria de histologia, em fazer uma monitoria diferenciada, ela baseada em questões, não só em aulas especificamente, mas à medida que formos progredindo nas monitorias, a gente vai recebendo feedback de vocês e vamos tentando adaptar a monitoria. Ah, Ildemar, a gente gosta mais com questões, ou então a gente gosta mais com aulas. Aí, à medida que for surgindo a necessidade, nós vamos modificando. Então, eu queria começar já começar pelas questões, né? Essa primeira questão e segunda questão, eu coloquei eu coloquei sobre técnicas de produção. Pode falar, Kilvia Pinheiro. O arquivo que tu mandou não abriu, não. Não abriu? Em PDF, né? O de agora, que você mandou agora, isso. Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Foi o que aconteceu. Mas se você quiser mandar só depois que terminar as questões, não tem problema, não. Eu mando depois, não vai prejudicar não, tá certo? Então, essas duas primeiras questões, elas são sobre método de produção de lâminas. Foi uma questão que foi recorrente nas provas anteriores e que é importante que todo mundo saiba diferenciar essas etapas, né? Essa primeira questão aqui, ela está perguntando justamente sobre é, as etapas, né? Esse caminho que mostra as etapas da produção de uma lâmina histológica. E, e a gente sabe que existe um caminho certo para a produção de lâmina, seguindo etapas meticulosamente, em uma sequência meticulosa para que dê certo. Começando desde a obtenção do material, que pode ser de maneira invasiva ou não invasiva. Ah, mas como é uma maneira não invasiva de obtenção de material? É você coletar de uma amostra de fezes, de urina, na própria pele do paciente. E uma maneira invasiva de coletar essa amostra seria uma biópsia, que você vai ter que retirar o tecido ali por meio de procedimento cirúrgico, uma coleta de sangue. Depois que essa amostra ela é retirada, nós colocamos ela no material que faça com que ela seja preservada por maior tempo. Então, geralmente se usa o formol. Esse formol, ele tem aldeídos, e esses aldeídos, ao interagirem com moléculas, principalmente de proteínas, as proteínas chamadas enzimas, vão torná-las inativas e que não vão permitir com que elas acelerem, catalisem processos metabólicos que são importantes na autodegradação celular depois da morte. E após colocar no formol, nós observamos que a amostra começa a ficar escura, justamente porque ocorre a reação desses aldeídos com essas proteínas e impede tanto a destruição pelas próprias enzimas, como também pelas bactérias que acabam morrendo quando entram em contato com esses aldeídos. Após usar esse fixador que vai preservar o organismo, nós vamos lá e começamos uma fase nova, que é a fase de processamento, que é dividido basicamente em quatro, né? Primeiramente, nós vamos submeter essa amostra a graus diferentes de álcool, porque eu não sei se a professora explicou, mas se você colocar uma amostra biológica em álcool 100%, acontece uma redução, uma desidratação acelerada, muito rápida, que vai fazer com que ocorra a destruição dessa membrana plasmática. Então você não ia conseguir observar nada. A membrana ia se dissolver no meio. E aí, para evitar isso, nós vamos aumentando progressivamente a quantidade de álcool, retirando a água desse composto até chegar no álcool 100%. E assim evita a quebra dessa membrana plasmática. Uma coisa também bastante importante é que após terminar esse ciclo com álcool, a célula vai estar repleta de álcool dentro dela. E o álcool, como nós sabemos, ele é uma substância polar, por conta da sua hidroxila no final da cadeia. E o polar nunca vai reagir com o apolar, que no caso é a parafina. Então teria um conflito, né? Você tentando parafinizar aquela peça e o álcool não deixando. E para evitar isso, né, para melhorar, a gente usa um agente chamado xilol, que ele é
tanto polar como apolar. Então ele permite essa mudança, né, de retirada do álcool e entrada da parafina dentro dessa célula. Esse momento é chamado de diafanização, que é adicionar o xilol para que ele consiga fazer com que a parafina adentre a célula. E o restante do álcool também vai sair durante a impregnação com parafina. Isso porque a parafina ela fica líquida a 60 graus. E o álcool nessa temperatura já começa a se volatilizar, começa a diminuir em quantidade dentro da célula. Deixa eu só aceitar aqui mais uma pessoa. Então, falando nisso, já dá para responder a primeira questão. São sequências, né? A resposta seria o item C, que é começando com uma fixação por meio do formol. Depois nós teríamos uma desidratação com álcools progressivos. Depois disso, uma diafanização com o xilol. E depois o emblocamento, a parafinização. Aí você vai fazer uma microtomia, que é o cortes usando lâminas, formando pequenas películas com aquele material a ser analisado. Eu posso até mostrar para vocês aqui como funciona essa máquina. Parece um cortador de queijo. Ele pega o bloco que foi parafinizado e vai cortando em películas muito finas, justamente para um microscópio conseguir analisar. E aí, o item correto seria o item C. Na segunda questão, ele pergunta basicamente qual é a função desses agentes fixadores. E os agentes fixadores, como eu tinha dito, né, que é a segunda etapa, eles são para evitar a autólise ou então evitar também os danos causados por enzima de micro-organismos. Então, nesse caso, seria o item E, evitar a decomposição e preservar aquela peça. Uma coisa também importante, né, que vocês vão se deparar muito, principalmente lá na PR2, quando estiverem vendo as lâminas na prova prática, são as colorações. A principal para essa PR1 é vocês entenderem a coloração de eosina e hematoxilina. A hematoxilina é um corante básico, ou seja, ele vai reagir com estruturas ácidas, e quando ela reage com essas estruturas ácidas, forma um sal, e esse sal é visível no microscópio por um tom arroxeado, um tom bem escuro. E basicamente você vai encontrar substâncias ácidas aonde? Dentro do núcleo celular, na forma de ácidos nucleicos. Já a eosina, né, ela vai ser um composto ácido, e quando reage com estruturas básicas, forma um sal que é rosado. E onde é que nós vamos encontrar as estruturas básicas dentro da célula? Basicamente no citoplasma, né? Porque no citoplasma tem bastante proteínas produzidas pelos ribossomos, e essas proteínas têm um radical amina, que é básico, e quando ele reage com o corante eosina, fica nesse tom rosado. Como vocês podem ver aqui, ó, fica bem rosado o citoplasma, e onde tem região de núcleo, fica essas bolinhas mais com a tonalidade mais escura. Deixa eu só aceitar mais gente aqui que tá entrando. Agora, Yudemar, não tá aparecendo a tua exposição, tá certo? A tela de exposição. Tá sim. Tá, deixa eu fixar para todo mundo. Deixa eu fixar para todo mundo aqui. Ah, não, já tá fixado. Tá como se fosse, tá como se fosse a minha webcam, né? Que eu tô usando um software que ele simula a webcam. Mas tá dando pra ver as questões e ele? Tá, né? Então é comigo aqui o problema, porque realmente no meu não tá aparecendo, tá? Então pronto. Alguma dúvida, galera, sobre esses métodos de produção de lâminas? Vocês estão sabendo tudo? Legal? Tranquilo. Show. Então, agora a terceira e a quarta questão, nós vamos falar mais sobre essas organelas, essas estruturas celulares que vão realizar funções. Cada organela realiza uma função diferente. E para isso eu fiz um slide aqui com todas essas organelas, né? Os ribossomos são organelas não membranosas que vão estar responsáveis por sintetizar proteínas, e uma característica dessas proteínas é que geralmente, em 90% dos casos, elas ficam intracelulares. São proteínas que a própria célula vai usar. Diferente do retículo endoplasmático rugoso, que existem proteínas aderidas, que existem ribossomos aderidos, mas a função vai ser mais secretora para o meio extracelular.
Outro retículo importante é o liso. Ele é importante na síntese de lipídios, né? E uma célula, dependendo da posição anatômica do órgão que ela se encontra, ela pode ter mais retículos lisos, mais retículos rugosos. Se for uma glândula que produz, se estiver próximo a uma glândula que produz mais um hormônio lipídico, ela vai ter mais retículo endoplasmático liso. Se for mais proteico, mais rugoso. Isso é importante saber porque, por exemplo, o lisossomo, ele é uma membrana, né? Uma, um envoltório que dentro dele vai se encontrar enzimas capazes de degradar quase todos os tipos de substâncias orgânicas que são encontradas dentro do nosso corpo. Mas o lisossomo, ele não aumenta em hiperplasia, né? Ele aumenta na quantidade de lisossomos que são produzidos. Então, quando nós ingerimos substâncias tóxicas, ingerimos álcool, nós não temos crescimento lisossomais e de peroxomos em volume. Nós temos o crescimento em volume, uma hipertrofia do retículo endoplasmático, liso ou rugoso, e do aparelho de Golgi, que vai secretar, que vai formar esses lisossomos. É uma curiosidade bem legal que caiu na minha prova. A professora perguntou, muita gente marcou peroxissomos, só que ela perguntava qual era o componente celular, né, a organela que mais sofreria aumento de tamanho e de função durante uma intoxicação. E no caso, seria o retículo endoplasmático rugoso, produzindo mais enzimas para tentar degradar aquela substância. E o complexo de Golgi, usando essas enzimas produzidas para englobar e transformar em lisossomos. Também nós vamos ter a mitocôndria, né? Ela é a mais querida pelos alunos, porque ela tem várias curiosidades, a gente estuda ela durante o curso inteiro, e uma principal importância dela, a nível medicinal e a biológico também, é que ela produz energia, e uma energia de maneira muito eficiente. Ou seja, enquanto por maneiras citoplasmáticas, por quebra de glicose no citoplasma, nós vamos produzir X energia, a mitocôndria produz 20X de energia. Então é uma energia muito mais poderosa. E a teoria dessa formação da mitocôndria, que é uma organela, a única que tem uma dupla membrana, é que ela foi proveniente de uma fagocitação de uma bactéria anterior, que englobou ela dentro e por reações simbióticas a gente manteve essa célula dentro da gente. Pode cair na prova de vocês, pode ser que caia, pode ser que não caia, perguntando da função da mitocôndria nos testes de DNA de maternidade. A mitocôndria ela é importante nesses momentos porque sempre a mitocôndria proveniente de uma célula que está sendo estudada, ela foi herdada da mãe. E a mãe herdou da avó, e a avó herdou de uma mulher antecessora a ela. Isso porque quando o espermatozoide se funde ao núcleo, se funde ao ovócito secundário, formando o zigoto, ele vai deixar as mitocôndrias dele do lado de fora, e a única mitocôndria presente nessa formação desse zigoto será a mitocôndria que já estava dentro do óvulo, ou seja, a mitocôndria materna. Então é uma curiosidade que pode ser abordada em prova. E aí, vamos para a terceira questão, né? Ela pergunta algumas características, pergunta se é verdadeiro ou falso. A primeira delas, ela pergunta se o complexo de Golgi ele tá correlacionado com a glicolização de proteínas e lipídios. Isso é verdade. A função dele é de processamento. Ele empacota, processa, armazena e lança para fora. E essa glicolização é muito importante justamente porque nós temos as famosas glicoproteínas. Elas são produzidas proteínas, aí o complexo de Golgi pega um carboidrato, glicoliza ela, formando uma glicoproteína que vai ser usada no meu extracelular. Ou seja, essa primeira aqui está correta. A segunda, ele fala que o retículo endoplasmático liso participa da síntese de proteínas. Como eu estava falando, não é. Quem faz isso é o retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomos aderidos nele. Então essa aqui está errada. A terceira, ele fala que os lisossomos são membranas que contêm enzimas capazes de digerir quase tudo que é orgânico dentro da célula. Isso é verdade, né? São enzimas fortíssimas que são capazes de digerir quase tudo. E aí a gente vai ter outra questão aqui, que eu vi até que o pessoal estava falando no grupo de vocês, exatamente sobre
a silicose. A gente vai chegar nela e eu vou comentar sobre os lisossomos. A quarta questão, ele fala que a mitocôndria é importante para a produção de energia em organismos aeróbicos. E isso é verdade, ela produz muita energia. E por fim ele fala que o centríolo ele tem delimitado por duas membranas. Aqui estaria correto, aqui, foi mal, gente. Aqui estaria correto se fosse falando da mitocôndria. Realmente ela tem duas membranas, é delimitado por essas duas membranas, tem DNA próprio, RNA próprio, mas como é centríolo, o centríolo não possui essa característica. Sendo o item correto, o item B. Vocês têm alguma dúvida sobre essas organelas, sobre alguma peculiaridade delas? A ou B, né? Porque é a mesma coisa. Deixa eu nem vi ó, quando eu fui fazer. É, A ou B, galera. Mais alguma dúvida? Tranquilo. Gente, tá dando pra ver certinho aí ou tem algum problema, tá acontecendo algum problema de conexão? Tá ótimo. Ah, tá certo. Voltando aqui para os slides, eu acabei não colocando um slide sobre a silicose, mas essa quarta questão aqui fala exatamente sobre a silicose, né? Antigamente era usado nas casas telhas de amianto, formada por uma sílica cristalina, que quando os trabalhadores expiravam, ela era absorvida, só que essa sílica ela não consegue, os nossos organismos, os lisossomos não têm capacidade de destruir esse tipo de partícula. E o que acontecia é que elas iam se acumulando dentro desse lisossomo, desse fagossomo e nunca conseguia destruir elas. Elas armazenavam tanto que esse lisossomo ele sofria uma fissão e o conteúdo dele, as enzimas, destruía a própria célula. Aí aquela célula destruída liberava esses cristais no meio extracelular, outras células incorporavam e também se destruíam. E aí foi proibido o uso de telhamento justamente por esse problema. E a pergunta era qual é a organela que está sendo prejudicada, né, tem o seu funcionamento prejudicado. E no caso, seriam os lisossomos, justamente porque eles não conseguem digerir esse tipo de cristal, né, inorgânico. Na questão 5, vocês vão se deparar na prova de vocês diversas vezes, porque a prova ela não é colorida. Por isso que eu botei essa questão aqui propositalmente em preto e branco. Quando você chegar na prova de vocês, vai estar tudo em preto e branco. Aí vocês vão ver pretos e brancos. Então, para tentar ajudar vocês, eu mantive, né, essa imagem preta e branca. E aí forçar a criatividade aqui. Nessa imagem 1, nós vamos ter um tecido conjuntivo, né, denso ou denso não modelado, já está de cara que dá para ver, você vê as fibras colágenas, que são fibras maiores, com padrão de bandamento de 68 nanômetros, elas são fibras grandes, então você já conseguiria ver aqui nessa primeira imagem que é um tecido denso não modelado, porque as fibras não são paralelas. Só que na segunda aqui você ficaria em dúvida se seria um tecido mucoso ou um tecido frouxo. A resposta dessa questão aqui é frouxo. E isso acontece porque você não consegue ver, nessa imagem aqui, as fibras colágenas do tipo 3 ou padrões reticulares, que daria para ver como se fossem uns fiozinhos passando aqui dentro, que é muito comum nesses órgãos mais embrionários. E aí, falando nisso, eu produzi um slide aqui bem didático para entender isso. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido em denso modelado, vocês conseguem ver que existe um modelamento, ou seja, as fibras são paralelas umas às outras, com o seu osteócito completamente esmagado entre as fibras. E no denso não modelado, você já consegue ver que as fibras não têm um padrão igual e que é muito mais visível os fibroblastos. E isso aqui é muito interessante porque você já se perguntou por que um tendão, quando eu lesiono ele demora a se regenerar ou não se regenera, e quando eu corto o meu tecido, né, um ferimento um pouco mais profundo, depois ele consegue se regenerar. Isso tá por conta dessa diferença histológica desses dois tecidos. O denso modelado, se você reparar,
O fibrócito é a célula predominante dele, ou seja, células bem achatadas com núcleo pequenininho. E o fibrócito, eu não sei se todo mundo já sabe, mas ele é uma célula que tem a sua atividade metabólica reduzida, ou seja, ele não está produzindo mais matriz. Ou seja, lesões nesse tipo de tecido demoram bastante a serem completamente curadas. Já no denso não modelado, por ter bastante fibroblastos, né, que são células produtoras de matriz, eles conseguem se regenerar mais facilmente. E ele vai ser encontrado ali em tecidos para fazer preenchimento. O tecido frouxo, ele é um tecido com uma baixa quantidade de fibras, principalmente colágenas. Esse tecido ele é assim justamente porque ele fica abaixo do tecido epitelial, ele tem bastante vasos sanguíneos e como não tem fibras colágenas para impedir o livre fluxo dos nutrientes provenientes desses vasos, a gente consegue nutrir melhor, oxigenar melhor nosso tecido epitelial. E o tecido conjuntivo embrionário, você vai ver que ele é um pouco diferente, tem mais espaço vazio e tem essas fibras reticulares que dão um aspecto mais, um roxo mais escuro, né? Até porque as fibras reticulares são coradas de outra maneira. Então, nessa imagem aqui, deixa eu voltar para o iPad. Nessa imagem aqui você consegue ver tanto as fibras colágenas, sei que está em preto e branco, mas dá para ver, como os fibroblastos, que são células mais arredondadas. E na segunda imagem, que é o tecido frouxo, você consegue ver pouca existência de fibras colágenas, estão em menor quantidade, e você consegue ver a presença de fibroblastos em grande quantidade também. Então a resposta correta para esse item aqui seria C, né? Denso não modelado e um tecido frouxo. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? E o Demar tem que aceitar os meninos, parece. Deixa eu aceitar aqui, peraí, só um minuto. Deixa eu ver aqui, entrou mais gente. Pronto, mais alguma dúvida, gente? Tá ótimo. Tá ótimo, né? Deu pra entender, né, essa diferença? Caiu na minha prova, muita gente errou, porque como foi em preto e branco e o pessoal fica mentalizando sempre a imagem, né? Fixa a imagem para ter aquela memória, acabam, quando vê uma imagem preto e branco, não consegue identificar essas estruturas que discriminam esse tecido. Então, você vai logo atrás da fibra colágena para ver a quantidade, ver qual é o tipo de célula que está mais presente, que aí você consegue diferenciar legal na hora da prova. Foi uma questão cobrada pelos professores. Nessa próxima questão aqui, foi uma pergunta, foi uma questão baseada em vocês saberem quais são as fibras, né? Nós temos 3 tipos de fibras que são produzidas por esse fibroblasto. Temos as fibras colágenas, que são as mais abundantes, temos as fibras reticulares, que estão em menor abundância, e as fibras elásticas. As fibras colágenas, como eu disse, são mais abundantes, elas têm um padrão de bandamento maior, elas são mais largas, são fibras mais densas. As reticulares são fibras mais curtas e tem um tipo de colágeno 3. A fibra colágena normal tem o colágeno tipo 1, que é um colágeno mais denso. E a elástica, ela é uma fibra com colágeno tipo 1, só que com um predomínio de fibras elásticas, que dão elasticidade a esse tecido. Eu vou colocar aqui no Canva, que eu acho que eu trouxe, tá aqui, ó. A fibra colágena, como eu estava dizendo para vocês, é bem mais densa, bem mais grossa, o bandamento é maior, 68 nanômetros. As fibras elásticas, você vê que tem esses rosinhos aqui, são fibras colágenas do tipo 1, só que você vê também fibras elásticas nesse emaranhado de tecido que vão dar elasticidade. E por fim, as fibras reticulares, elas são fibras com padrão de bandamento bem menor, você precisa dar um zoom bem maior para conseguir ver essas fibras. E elas vão ser coradas por outro tipo de substância que não é a eosinhematoxilina. São os cristais de prata. De tão pequeno que ela é, precisa se reagir com prata para você conseguir analisar. Então, voltando aqui para nossas questões, nós vimos aqui que o primeiro item está errado, porque não é feito por células não residentes, são células residentes, é feita pelo fibroblasto com B, que é a célula que produz essas fibras, e os plasmócitos não tem nada a ver. Plasmócito, ele é digamos que uma evolução, a especialização do linfócito B, e ele é responsável pela produção de anticorpos, né, no nosso corpo. E o mastócito é responsável
pela produção de alguns fatores inflamatórios. No item B, pergunta se as fibras colágenas têm predominantemente o colágeno tipo 1, 3. Não, como eu estava falando para vocês, as fibras colágenas têm um colágeno tipo 1. As fibras colágenas e as fibras elásticas. A única que tem o tipo 3 é as reticulares. Então, se for para decorar qual é a que tem o tipo 3, só decora reticular, porque o resto vai ser tudo colágeno tipo 1. Então, por isso está errado. As fibras colágenas, elas se coram facilmente com hematoxina e eosina nos tecidos, apresentando coloração roxa, isso é verdade. Item C seria a resposta correta. Não, peraí. Certo. As fibras colágenas têm prioritariamente composição colágena do tipo 1 e na microscopia 68 nanômetros. Nessa questão aqui, eu não sei porque eu deixei passar essa aí, mas qualquer uma das duas opções está correta. Tanto elas são coradas pela... Ah, não, desculpa. Eu que errei aqui, foi mal, li errado. Ela aqui está dizendo que é corado pela hematoxilina. Como a gente conversou lá atrás, a hematoxilina ela é um composto ácido que vai corar estruturas ácidas, composto básico que vai corar estruturas ácidas. Já a fibra colágena ela é uma estrutura mais básica, ou seja, quem vai corar ela vai ser mais a eosina, não a hematoxilina. É por isso que a coloração dela, você vê uma coloração mais densa, mais escura. Como aqui, ó, você vê que é bem escuro, mais próximo do núcleo do que de um citoplasma. No item D, fala que as fibras colágenas têm esse padrão de banamento de 68 nanômetros e também são do colágeno tipo 1, que é a resposta correta. E a última, ela fala que as fibras reticulares são mais espessas. Falei para vocês que elas são tão curtas e tão finas que nem com a eosina e hematoxilina dá para buscar a coloração. A gente tem que ir para os cristais de prata de tão pequena que ela é. Então a resposta seria o item D. Alguém tem alguma dúvida? Porque essa aqui é bem complicada, essa parte. Alguém tem alguma dúvida? Tudo ok? Ok. É porque eu fico pensando que caiu, porque eu não fico vendo a live. Nessa questão 5, né, nós vamos falar sobre generalidade sobre esse tecido conjuntivo. Nós temos que entender que ele é um tecido altamente vascularizado, principalmente naquele tecido frouxo, né, que nós chamamos de lâmina própria, que vai estar abaixo do tecido epitelial. É um tecido que ele busca nutrir esse tecido epitelial, que nós sabemos também que é avascular. E sabendo disso, né, a gente já consegue dizer que na primeira questão o item A está errado, porque o tecido conjuntivo ele é altamente vascularizado. Todos os tipos de tecido, excetuando-se o cartilaginoso que nós vamos ver mais à frente. Aí o item B fala que o tecido encontrado na lâmina própria é abundante em fibras colágenas e pouca substância fundamental. Na verdade, esse tecido ele é rico em substância fundamental e baixíssimo em fibras colágenas. Eu disse anteriormente que precisa ter esse livre caminho para que os nutrientes saiam dos vasos sanguíneos e cheguem ao epitélio. Se tivesse bastante colágeno, ia ter uma obstrução dessa passagem e nossa epiderme não conseguiria ser tão espessa. Então, pensando nisso, né, nosso próprio corpo gera essa estratégia, reduzindo as fibras colágenas nessa área para facilitar esse fluxo de nutrientes. Na quinta, o item C, ele fala que o tecido encontrado na lâmina própria é do tipo frouxo. E é exatamente o que eu estava falando, né? O tecido encontrado nessa lâmina própria é do tipo frouxo justamente por conta de ter menos fibras colágenas para facilitar esse processo. Então, a resposta correta seria o item C. No item D, ele fala que os fibroblastos e plasmócitos produzem o tecido conjuntivo. Nós sabemos que não são essas células, né? Só o fibroblasto que produz. O plasmócito vai estar relacionado à produção de anticorpos, e isso a gente vai ver nas células do tecido sanguíneo. E aqui a diferença fundamental, né, entre um fibroblasto e um fibrócito. Fibroblasto é uma célula na sua maior maturidade de produção de proteínas e de qualquer outro tipo de substância, ou seja, uma célula
grande, com núcleo grande, porque está produzindo muito RNA mensageiro para produção de proteínas. Enquanto o fibrócito é uma célula já mais velha que perdeu a sua capacidade de produzir colágeno. Mas veja bem, quando eu falei que o tendão se regenera pouco, não é porque não vai ter fibroblastos, mas é porque demora um processo, é um processo lento para que o fibrócito volte a ter maturidade para produzir proteínas e se transforme, né, vamos dizer, se transforme em um fibroblasto. Ou seja, essas células elas conseguem mudar essa sua conformação tanto para produzir ou para parar de produzir. Isso aí é importante para regular a quantidade de matriz produzida dentro desse tecido. E aí você consegue ver que o fibroblasto ele é uma célula maiorzona e o fibrócito é mais achatada, com o núcleo mais achatado. É bem visível, você conseguir ver também na lâmina. Ó, o fibroblasto mais arredondado e o fibrócito mais achatado, mais espremido. E aí, nós vamos para a sexta questão que pergunta qual a célula responsável por produzir, e o item correto seria o item C, ou seja, os fibroblastos, né? Essas células com maior capacidade de produção proteica. E o Demar, deixa eu falar um pouco sobre as minhas questões para poder eu fazer o negócio que eu disse. Ah, tranquilo. Tu quer qual slide, hein? Aí, aquele lá que eu fiz de microscopia. Ah, show. Minha voz tá boa ou tá muito baixa? Não, tá tranquilo. Tá ótimo. Ótimo. Eu ia começar da 11, era? Não, é da 12. Da 12? A 12, eu coloquei das questões 11 a 12. Eu vou só falar um pouco por cima, né, das questões que eu coloquei, da 11 até a última. Aí eu coloquei as duas abertas. As duas abertas que eu coloquei foram justamente as que caíram na minha prova de PR1. Aí, tipo assim, quem corrige as abertas é a Eline. E ela é bem um pouco mais cri-cri com essa questão, tipo assim, de aberta. Então, pequem falando de mais do que falando de menos. Porque quanto mais informação tiver, mais ela vai gostar, entendeu? Ela sempre quer tudo bem completinho. Aí, a 11 que eu botei, o Idemar vai falar mais sobre, que é sobre a doença do escorbuto, né? Como correlacionar a falta de vitamina C com a síntese do colágeno e como isso afeta o tecido conjuntivo. Aí, passa para 12 lá, por favor, Idemar. A questão 12 eu botei mais voltado para microscopia de tecido epitelial, né? Que na minha prova teve, na PR1, tecido epitelial, e na do Ildemar não teve, foi na PR2. Aí, sobre os tipos de tecido epitelial, e principalmente essas questões de lâmina caem muito na prova. Aí pergunta, correlacione as imagens histológicas com a alternativa correta. Aí, na primeira imagem, a gente tem a imagem de um vaso sanguíneo. Isso aí é o tecido epitelial de um vaso sanguíneo. Os vasos sanguíneos são conhecidos porque o epitélio deles é o simples cúbico. Na segunda imagem, é o tecido epitelial colunar simples. Por que simples? Porque só tem uma célula na mesma linha, não é uma sobreposta em cima da outra, e eles estão alinhados em forma colunar. Na terceira também é um vaso sanguíneo, mas a diferença é porque esse aí já é pavimentoso. Dá para perceber que as células estão sobrepostas uma em cima da outra, igual a imagem 4. A imagem 4... E o segundo é o quê? No segundo ele é epitélio simples colunar. Simples porque só tem uma... A estrutura dele é o quê? O primeiro é um vaso, o terceiro é um vaso, é uma veia, e o segundo? O segundo eu não lembro. Sendo bem sincero, eu peguei da minha prova isso aí, mas eu não lembro qual é a estrutura. Ela só bota o tecido, tipo assim, ela não perde a estrutura, ela perde o tecido. E no quarto é estratificado pavimentoso. É o estratificado pavimentoso. Se você for perceber, tem mais de uma bolinha na mesma linha e todas estão sobrepostas uma por cima da outra. Geralmente ela vai cobrar mais tecido epitelial voltado para a pele. Então, tipo assim, vai ter queratina, que é uma das coisas que você consegue perceber no tecido epitelial da pele. Vai ter a parte de baixo sendo formada por tecido conjuntivo, porque o tecido epitelial ele não se nutre sozinho, então ele precisa do tecido conjuntivo que vem abaixo. Então, tipo assim, foco de imagem, prática conta muito. Na prática dela não é difícil, mas é muito decorativo. São questões, tipo assim, ou você sabe ou você não sabe. Aí, passa para a próxima, Dama. O item seria o item... Então, o item da 12 é a B de bola. É isso mesmo.
Aí, a 13ª eu botei falando sobre o tecido cartilaginoso e o ósseo. Eu ainda vou fazer uns slides melhores sobre isso para dar na próxima monitoria. A gente soube sábado que a gente tinha passado e não deu tempo de preparar, porque é um conteúdo mais extenso. Então, eu peço até perdão, na próxima monitoria a gente vai ter um material melhor sobre esses conteúdos. Mas falando sobre a parte cartilaginosa e tecido ósseo, essa questão é mais para diferenciar o que pertence ao que e qual a função. Aí, ela até pergunta, a respeito das características teciduais dos tecidos cartilaginosos e ósseos, assinale a alternativa correta. Aí eu vou comentar os itens e falar qual está correto. A primeira diz, osteoblastos e condroblastos estão imersos, respectivamente, no pericôndrio e no osteoide. Essa daí não é a alternativa correta, porque seria o contrário. Os osteoblastos, que ficam no osteoide, e os condroblastos, que ficam no pericôndrio. São como se fosse a parte principal desses tecidos. O pericôndrio, ele também agrupa grupos isógenos, que são como se fossem condroblastos que são divididos em vários. Tipo, como se tivesse mais de um em um grupo só. Aí na B, os condroclastos e osteoclastos já começa errado, porque não existe os condroclastos, só existem os osteoclastos, que são células que têm a função de rejuvenescer a matriz óssea. Elas meio que vão reabsorver a matriz óssea e refazer ela. Tipo, elas servem como se fossem macrófagos do tecido ósseo. Aí, na C, condrócito... Pode baixar um pouco? Vai mais devagar? Oi? Ah, Vai tá, foi devagar. mal. Desculpa, porque eu sou meio acelerado. Na C, condrócitos são especialistas na secreção de colágeno tipo 2, compondo os ósteons no tecido ósseo. Ele não compõe os ósteons e muito menos no tecido ósseo, porque ele é do tecido cartilaginoso. Os condrócitos são as células imaturas do tecido cartilaginoso. São as mais jovens. Não, ao contrário, são as mais velhas. São as células que ficam na periferia da matriz cartilaginosa. As alternativas A, B e C estão corretas? Não estão. E é a E. Não tem afirmativas corretas nessa questão. Aí na 14ª. Sobre glândulas, a 14ª. Caiu também na minha prova e é importante saber, principalmente, quais são cada um. Tipo, é bem decorativo. O tecido epitelial exerce diversas funções no nosso corpo, entre elas a função de secreção de substâncias. Essa última função é atribuída aos chamados epitélios glandulares, que são os responsáveis pela formação das glândulas. Aí pede para avaliar as informações a seguir. Nas glândulas apócrinas, a secreção apresenta porções do citoplasma das células secretoras. Essa está correta. As glândulas apócrinas, quando elas secretam, uma parte do tecido dela vai junto com a secreção. Mas elas conseguem renovar esse tecido que vai embora e continuam lá. As glândulas merócrinas, formadas pelo epitélio glandular, são aquelas que apresentam um ciclo secretor completo, ou seja, elaboram, armazenam e eliminam apenas a secreção. Também está correto. As glândulas merócrinas, elas não deixam nenhuma parte dela sair junto com a secreção. Sai apenas o fluido que ela precisa liberar. E as glândulas holócrinas, à medida que amadurecem, as células secretoras morrem e são liberadas junto com a secreção. Está correto também. As glândulas holócrinas, uma coisa que eu fiz para lembrar foi lembrar de holograma, que não tá lá. Tipo, o holograma você tira muito rápido. Tipo, o holograma é uma coisa, tipo, como se fosse só a imagem. Aí eu lembrava disso e lembrava que elas vão juntos com a secreção que elas fazem. Tipo, glândulas, que exemplo de glândulas que são merócrinas, né, que são as que continuam, as glândulas sebáceas e sudoríparas. Elas não vão junto com a secreção, elas continuam lá. Aí na 15ª eu fiz um slide sobre, que foi o que deu tempo, que é sobre os tipos de microscopia. Se tu puder botar lá, Vou botar aqui. tem... Certo, vou botar aqui, peraí. Isso aí também cai, mas cai em menos quantidade. Tipo, ela cobra sempre mais os conteúdos relacionados a tecidos do que relacionados ao começo da matéria, né? Introdução à histologia. O microscópio óptico, ele é o microscópio mais simples, que ele é o que é usado até nos laboratórios da faculdade, que serve para analisar as lâminas histológicas. E o Ildemar até vai falar depois um pouco sobre como que se faz uma lâmina histológica, né? A preparação. Aí, sobre esse microscópio, é bom saber só as partes dele, como, tipo, a ponte, que é essa que você segura, as lentes, que tem a de 4, 10, 40 e 100x, e também, tipo, os parafusos, né, para aumentar a visão. E é isso. Pode passar um pouco? O microscópio invertido, ele já é diferente. Se você perceber, as lâminas dele vêm de baixo.
tipo, eu não sei se tá conseguindo ver ali, Eudemar, mas tipo, se puder dar uma circulada, só para eles poderem ver. Aí, essa parte de cima dele possui, tipo, como se fosse um negócio para colocar várias lâminas, que aquilo ali vai ajudar a focar a luz em cima da lâmina histológica. E ele é bom para ver, tipo, coisas que ainda estão vivas, tipo, bactérias, fungos, etc. O micromanipulador, eu acho que ela já até falou para vocês no slide, que eu tinha visto alguma coisa. Ele é mais focado em transgenia, que é tipo para você colocar DNA de uma célula em outra. Tipo, como por exemplo as bactérias produtoras de insulina, elas são analisadas no micromanipulador, porque ao mesmo tempo que você está visualizando, você consegue manipular aquela bactéria para mudar a estrutura dela, ou então para injetar alguma coisa que você queira e etc. O microscópio confocal caiu até na minha prova. Ele é usado para gerar imagens em 3D. Por exemplo, ali na imagem que eu coloquei, dá até para ver. Ele é usado para ver tipo biofilme, que é uma colônia de bactérias que ainda está viva. Aí ele também é usado para ver estruturas fúngicas. E ele permite a obtenção de imagens de alta resolução. Aí depois essa imagem vai ser agrupada para fazer tipo uma reconstrução tridimensional. Por isso que ele gera a imagem em 3D. Ele também é bom porque ele não usa coisas, ele não tipo vê coisas fora do foco. Se eu quero ver só a bactéria, eu vou ver só aquela colônia. Aí por isso que ele é mais usado para ver coisas de bactéria e estrutura fúngica. O microscópio eletrônico de varredura, ele é mais para ver a microscopia de varredura, que eu vou falar mais para frente, junto com a de transmissão. Aí pode pular essa parte já para o tipo de microscopia. A microscopia de luz, que ela é feita pelo microscópio óptico, que é a mais comum no dia a dia, que é mais acessível para todos os laboratórios, que é para leitura de lâminas histológicas e, tipo, esse é um exemplo de microscopia de luz, que é a imagem de uma traqueia, que é o epitélio pseudoestratificado ciliar. Foi até a questão aberta que eu botei. Aí pode passar. Na confocal, como eu falei, ele serve para gerar imagens 3D e é feita no microscópio confocal. Ele refaz a topografia de alguns objetos que possibilita a eliminação de informações indesejadas. Como eu falei, ele vai só na parte que importa. Por isso que ele é muito bom na microscopia de biofilmes bacterianos, estruturas fúngicas. Esses biofilmes é quando a bactéria ela meio que tipo, cria várias colônias, uma sobre a outra. Aí, por exemplo, eu quero ver apenas a colônia número 2. Aí fica melhor, pelo microscópio confocal. Porque aí não dá para ver, mas essa imagem meio que é rotativa. Eu consigo rodar ela para ver toda a parte dela. Era um GIF, mas quando eu botei no Canva virou imagem. Aí a microscopia de transmissão. Ela vai até nanômetros. Então você prepara cortes muito finos para conseguir ver tudo que tem nele. E ela serve para estudar essas estruturas, né? Que ele é feito no microscópio eletrônico de transmissão, porque possui dois. Tem o microscópio eletrônico de transmissão e o de varredura. E ele é aplicado na pesquisa do câncer, na virologia, ciência dos materiais, além de pesquisas poluição, nanotecnologia e semicondutores. E o aumento dele é de 1 milhão de vezes. E na microscopia de varredura, ela é empregada para reproduzir imagens de alta resolução e ela amplifica a superfície à amostra. Então, por exemplo, se eu boto numa cama, eu só vou ver a primeira parte, ela não vai além. Então, tipo assim, ela é usada mais para ver a parte superficial da estrutura que eu estou olhando. E ela também é feita no microscópio eletrônico, mas de varredura. E ela possui um aumento de até 300 mil vezes. Uma coisa que me ajudou muito é lembrar que a varredura é como se ela estivesse varrendo a imagem que ela está olhando. Então ela só vai ver por cima, não tem como ela ir mais abaixo. Aí pode voltar para a questão, Elismar. Ou Ildemar. Pronto. Aí a questão 15. Aí a questão 15 pergunta os tipos de microscopia e quais são. Aí, como eu já falei, dá para perceber que na primeira temos a microscopia de luz, na segunda temos a confocal, na terceira temos a de transmissão e na quarta temos a de varredura. A quarta já dá para perceber que é de varredura porque ela está olhando como tipo, a parte superficial, não está adentrando, não está vendo célula, não está tipo, indo mais a fundo. Já na terceira a gente tem um corte de uma célula ao meio, então dá para perceber que é um aumento muito grande. Então o gabarito seria a letra D. Aí na 16, né? 16. Aí a partir dessas imagens e do que eu falei sobre os tecidos, era para marcar a alternativa correta. Aí sobe um pouco só para ver o que está escrito. Tem. Eita, bota lá embaixo na imagem. Tem.
imagina. É um típico tecido de ligação. Pode baixar um pouco mais? Atua na sustentação e preenchimento dos tecidos e dessa forma contribui para que fiquem... Deixa eu pegar aqui o... Aqui, ó. Para que fiquem juntos, estruturando os órgãos. Aí na imagem 2, composto por grande quantidade de matriz extracelular. No entanto, ela é mais rígida nesse tecido devido à presença de glicosaminoglicanas associadas às proteínas, além de finas fibras colágeno. E na terceira é um tecido mais rígido responsável pela sustentação e movimentação. A matriz é calcificada pela deposição de cristais sobre as fibras. Na imagem 3, a gente já sabe que é o tecido ósseo, devido aos canais de Havers e de Volkmann, que dá para eles serem observados. Eu não sei se vocês já viram essa parte, mas na próxima semana eu vou falar mais sobre. Na segunda, só pela imagem histológica, dá para perceber que é o tecido cartilaginoso. Ó, se der um zoomzinho, eu não sei se consegue, Ildemar. Dá para ver os grupos isógenos. Ó, essas bolinhas que estão meio que partidas, possuindo vários núcleos, são os grupos isógenos. Isso ela pergunta bastante, tipo, pelo menos na minha PR1 caiu uma pergunta sobre o que eram os grupos isógenos, né? Aí tem as alternativas lá, que são estruturas do tecido cartilaginoso que foram divididas e vieram dos condrócitos. Aí na 1 dá para perceber que é o tecido conjuntivo. Esse aí provavelmente é o denso modelado, porque ele está seguindo o mesmo caminho e as fibras dele estão super retinhas. Aí a alternativa correta seria 1, tecido conjuntivo propriamente dito, 2, tecido conjuntivo cartilaginoso e 3, tecido ósseo, que é a alternativa A. Aí na 18ª, que também foi a outra aberta que eu falei, que é o que era para colocar nessa aberta. Na minha, quando ela cobrou tipo, o tipo de epitélio, que seria o pseudoestratificado, colunar, ciliado e ciliado. Aí, onde ele se localiza é o epitélio principal da traqueia e função. Aí, função você pode botar aqui. Ele possui células caliciformes, que são responsáveis por secretar muco. Aí, esse muco ajuda a prender os agentes agressores que querem passar pela traqueia para o sistema respiratório. Tipo, tem como botar muita coisa, mas, tipo assim, o principal era o tipo, a função e como ele agia. Tipo, por isso que as células caliciformes são muito importantes de colocar nesse. Nessa imagem não está presente, mas é bom falar dela se cair algo sobre, entendeu? E é isso da minha parte. Se alguém tiver alguma dúvida, o meu número tá lá no grupo, podem mandar, não tem problema nenhum. Gente, eu vou... Tá todo mundo me escutando? Sim. Eu vou criar outra chamada porque eles proíbem passar de 1 hora. Aí eu vou criar outra, mandar o link, aí vocês entram, que nós vamos discutir as questões que faltaram, né? E eu vou dar umas explicações breves sobre algumas partes do Vinícius, mas só mesmo para complementar. Aí eu vou desligar, encerrar essa daqui e já vou mandar um link novo para vocês, tudo bem? Ok, obrigada. Vou entrar na outra chamada, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vai dar certo, gente. Gente, tá dando pra entender tranquilo? Porque eu tô meio rouco, aí tá prejudicando um Tá pouco. lá. Tá tudo tranquilo, viu? O áudio, tá, a gente tá vendo tudo, tá tudo tranquilo, pode seguir. Show, obrigado, gente. É importante esse feedback porque como a transmissão a gente não tem controle, a gente fica perdido se tá saindo áudio bem e tudo mais.
E essas tuas questões estão tops, viu? Obrigado. A gente baseou no que os professores pedem. Só não botamos as questões da prova porque a gente não sabe, mas se te soubesse, estava aqui. E, gente, sério, as abertas, tipo, foquem muito nas abertas e saibam o que dizer, porque elas valem um e meio, eu acho. Pelo menos na minha prova, foram 2 abertas e cada uma valia 1,5. Então, tipo assim, já eram 3 pontos. Tipo, e essas, tipo, a Eileen gosta que fale muito, né? Então, tem que ser bem detalhadinho. Pronto, gente, eu acho que já entrou quase todo mundo. Espera só mais um minutinho. A gente ficou alguma dúvida da parte que eu falei? Porque eu falei meio rápido, porque... Não, Vinícius, ficou top. Eu só queria que vocês mandassem depois que acabasse, né? Sem ser em PDF ou em PDF, mas que abrisse. Uhum. Pronto, gente, então eu vou voltar aqui à apresentação. E a gente tinha parado na questão 7. E a questão 7 ela fala sobre as generalidades do tecido conjuntivo. É muito importante saber essas generalidades, porque é o que mais os professores abordam, nessas características peculiares de cada tipo de tecido, o que diferencia esses tecidos. E aí ele começa perguntando no item A, falando que o tecido conjuntivo, a matriz dele, apresenta a mesma quantidade de fibras e substância fundamental. A gente viu em alguns slides passados que o tecido frouxo, ele é frouxo justamente por essa baixa quantidade de fibras colágenas presentes, ou seja, é uma matriz mais aquosa do que no tecido denso, modelado ou não modelado. Então esse item aqui cai por terra. O item B, ele fala que é importante só para dar volume e sustentação ao tecido. A matriz, ela, além de dar volume e sustentação, ela vai ser importante para que ocorra alguns processos metabólicos extracelulares, vai ser importante para nutrir esse tecido, então ela tem outras funções que extrapolam somente isso. E também a matriz, como ela não tem muitas fibras, né? O Ildemar tinha até falado, dá para a nutrição sanguínea ocorrer por difusão, o que gasta menos energia. Exatamente, facilita essa difusão. No item C, ele fala que o conjuntivo denso apresenta uma maior quantidade de fibras quando comparado com o conjuntivo frouxo. Isso é verdade. A grande diferença entre esses dois tecidos conjuntivos é a presença de fibras. O frouxo, também conhecido como lâmina própria, que fica abaixo ali do tecido epitelial, ele vai ter uma pequena quantidade de fibras justamente pelo que pelo que o Vinícius falou. Então seria o item C. No D ele fala que possui glicosaminoglicanos e proteinoglicanas, tá tudo ok. Mas quando ele fala células, não. A matriz é a parte fora das células. Existe o estroma e o parênquima. E essa matriz ela é apenas estroma, ou seja, apenas moléculas orgânicas que fazem parte dessa matriz extracelular. E por fim ele fala que fica bem, a substância fundamental é bem corada. A substância fundamental ela é mais aquosa, ou seja, ela tem mais água. E por ter mais água, ela tem a coloração dela é menos densa, ou seja, os cristais de eosina não se formam com tanta eficiência. E aí por esse motivo, ela é mais um rosa bem fraquinho. Então esse item cai por terra por conta disso. Na oitava... Antes de tu falar, deixa eu só dar um por cima do tecido sanguíneo. Gente, também caiu uma aberta de tecido sanguíneo pra mim, foram 3. Foi uma sobre epitélio, uma de sanguíneo e uma do escorbuto que eu botei. Aí na de sanguíneo ela cobrou, tipo, função do hemograma, exemplos de célula do sangue, essas coisas. Então, tipo, é muito provável que no tecido sanguíneo caia pelo menos umas 2 a 3 questões. Aí, como o Vinho estava falando, o hemograma, que quando vocês se tornarem futuros médicos, vai ser o exame de praxe de vocês, pedir um hemograma completo. E esse hemograma vai dizer a quantidade de células sanguíneas naquele determinada quantidade de soro ou então de sangue a ser estudado.
E aí é importante saber o que cada quantidade de célula, quando sai desses parâmetros, significa. Por exemplo, o neutrófilo é a principal célula do sistema de defesa. Ele vai fagocitar bactérias. E a presença de neutrófilos na corrente sanguínea, em doses elevadas, vai estar mostrando para aquele médico que a pessoa está com algum tipo de infecção, principalmente infecções agudas. Já se essa pessoa tiver eosinófilos, a gente vai mostrar a estrutura de cada um, mas se ela tiver mais eosinófilos dentro do seu corrente sanguínea, isso evidencia uma presença de infecções por vermes, ou então também infecções alérgicas. O basófilo vai estar ligado principalmente com alergias, né? Ou seja, eles vão liberar principalmente histamina e heparina, que são fatores de inflamação. E aí a pessoa vai ter aqueles sinais cardinais da inflamação, vermelhidão, vai ter também dor no local, edema. Todos esses sinais vão ficar presentes quando ocorre essa liberação desses produtos dos basófilos. O monócito, ele é a célula precursora do macrófago, que também é uma célula de defesa que faz a fagocitose de bactérias. Só que o monócito é um macrófago de tamanho menor, justamente porque ele está dentro da corrente sanguínea. Quando esse macrófago ele sai da corrente sanguínea, faz o processo chamado de diapedese, que é a passagem do endotélio sanguíneo para o tecido, ele se transforma no macrófago, que ganha especialidade e aí fagocita as bactérias. E por fim, o linfócito, eles são divididos em dois tipos, o linfócito T e o linfócito B. Ambos vão ter como função a proteção. O linfócito B se transformando em plasmócito e liberando os anticorpos, que é uma coisa que está muito na moda, e o linfócito T, ele vai fazer o combate cara a cara com aqueles micro-organismos, ou então vai combater, por exemplo, infecções intracelulares. Ele vai se ligar àquela célula, emitir um sinal para que aquela célula sofra apoptose. E aí, com base nessa breve introdução que eu dei, já dá para responder essa questão. Ele fala aqui que a histamina e outros mediadores da inflamação, a gente viu que são os basófilos que fazem isso. A fagocitose de bactérias é feita por duas células, neutrófilos e macrófagos, só que aqui não tem macrófago, tem o monócito, que é o percussor. Então o único que sobra é o neutrófilo, que são células especializadas em fagocitose. Depois, a terceira pergunta qual a célula que se diferencia em macrófago. E como a gente estava falando agora, o monócito ele sofre de apedese, sai do sangue, vai para o tecido e dá origem a um macrófago, ou seja, seria um monócito nessa aqui. A que faz defesa contra eumintos e parasitas é o eosinófilo, como eu estava dizendo anteriormente. E por fim, se diferenciam em plasmócitos, nós sabemos que são os linfócitos, e o nome desse linfócito é linfócito B. Ele se diferencia em plasmócito, libera anticorpos. Então a gente coloca aqui o linfócito. Então a resposta seria 3, 1, 4, 2 e 5. Alguma dúvida, gente? Que normalmente essas células deixam a gente com um pouco de dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou prosseguir aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Na nona, basicamente é a mesma coisa da oitava, só que ela eu queria que vocês conseguissem ver a histologia dessas células, né? A morfologia dessas células. Essa primeira célula aqui, com o núcleo trilobado, ou seja, parecendo um carocinho de feijão, é um neutrófilo. Ele tem essa estrutura, é bem visível, você consegue ver numa lâmina histológica, não sei se vocês já tiveram essa prática, mas quando tiverem, é bem visível. A segunda aqui é um eosinófilo, uma célula responsável a que aumenta em quantidade quando tem infecções parasitárias. Aqui essa célula com núcleo grande e cheia de granulozinhos, vesículas, são as vesículas com histamina e heparina e outros mediadores inflamatórios, ou seja, esse aqui seria um basófilo. Por fim, essa célulazinha, que ela está com o núcleo quase preenchendo ela toda, nós chamamos ela de linfócito. Nós vamos ver que os linfócitos eles vão sofrer umas alterações e vão se transformar em outras células. Mas
aqui é um linfócito puro e seco. Aqui no caso seria um linfócito B antes da diferenciação para plasmócito. E por fim, nós vamos ter um monócito, né, que é uma célula do tecido sanguíneo que vai se diferenciar em macrófago. Então o item correto seria neutrófilo, basófilo, não, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e o monócito, item B. Na questão 10, eu coloquei essa questão aqui, na minha prova muita gente errou, e eu não sei se vocês erraram, mas o tecido adiposo, que é o tecido que mais afeta a população humana, né? O tecido que as pessoas menos gostam, mas é um tecido que evolutivamente nos ajuda nesse processo de armazenamento de energia para grandes períodos, né? É um tecido muito importante. E quando nós somos criancinhas, nós temos um tecido mais multilocular, cheio de mitocôndrias. Esse tecido ele tem uma velocidade na produção de energia tão rápida e com eficiência tão baixa que produz uma grande quantidade de calor. Assim como um carro ou qualquer outro tipo de máquina que se locomova e gasta um combustível, ela vai liberar calor, porque o princípio da termodinâmica é que qualquer tipo de trabalho realizado vai perder uma parte transformada em calor, que nós chamamos de efeito Joule. E esse tecido ele sofre muito com isso. Você encontra em bebês, em animais que fazem hibernação, vai estar ligado mais à tentativa de aquecer o corpo. Como aquela criança ainda é muito frágil e não tem mecanismos muito bons de resfriamento, ele acaba a evolução aumentou a quantidade dessa célula no bebê, ou seja, a célula gasta muita energia. Quando nós vamos crescendo, nós vamos ficando com um predomínio de células uniloculares, ou também tecido adiposo amarelo, que é o tão temido tecido adiposo amarelo. Essas células possuem um vacúolo gigante que vai aumentando de tamanho por conta da aquisição de novas células lipídicas que vão sendo armazenadas. Esse crescimento é tão grande que o próprio núcleo fica achatadinho num cantinho e as mitocôndrias também, tendo uma menor quantidade de mitocôndrias. Esse tecido ele tem uma destruição desse lipídio de maneira lenta e gradual, só que altamente eficaz na produção de energia. É por isso que é tão difícil de perder esse tecido. As pessoas têm tanta dificuldade, fazem jejuns, dietas, exercícios físicos, porque esse tecido ele tem uma baixa quantidade de destruição dele para a produção de energia, mas ele tem uma grande eficiência nesse processo. Então, apesar de ser pouquinho, quando ele faz, ele gera bastante energia. E aí, voltando aqui para a questão, eu coloquei que existem dois tipos de tecidos e que no item A eu coloquei que as células adipócitas continuam se multiplicando por meio da ingestão excessiva de comida. É verdade que elas aumentam, mas não em quantidade, que é a hiperplasia, e sim em hipertrofia, aumento no volume de gordura dentro de cada célula. É por isso que uma pessoa que faz uma lipoaspiração, retirada do tecido adiposo, ela acaba, que a gente diz que venceu a lipo, ela engorda mais depois que fez a lipo, ela começa a ficar deformada, porque as regiões que ainda conseguem acumular lipídios começam a acumular e ela fica com a barriga ainda chapada, só que os flancos, outras áreas do corpo vão começando a acumular mais gordura. As pessoas dizem que a pessoa venceu a lipo. E aí por isso que o item A está errado. Elas não multiplicam em quantidade, e sim elas aumentam de tamanho e em quantidade de tecido acumulado. O tecido adiposo branco produz ATP. Todo tecido, toda célula, todo organismo vivo vai ter metabolismo. E o metabolismo é a capacidade de fazer catabolismo e anabolismo. Na fase catabólica, ele vai destruir moléculas orgânicas para a produção de energia. Esse é o princípio básico da vida. Toda célula do nosso corpo, sendo unilocular, multilocular, sendo mais eficiente em produzir energia ou menos eficiente, vai produzir em alguma quantidade de energia para manter a própria vida. Então é por isso que toda célula produz energia. Mas aqui está dizendo que ela não produz calor. E como eu falei para vocês, o efeito Joule lá da física,
tenho até medo de voltar nessa história, ele vai estar produzindo, ele fala que nenhuma máquina é 100% eficiente, nem mesmo nosso corpo. A nossa eficiência não é 100%, beira a perfeição do 100%, mas alguma parte dessa energia é perdida em forma de calor e toda célula faz isso. Por isso que o item B está errado. O item C, ele fala que é responsável por armazenar energia por meio da conversão de carboidratos em gorduras, em gordura, mas isso não é verdade. O que essas células fazem é transformar lipídios, gorduras, em energia. Por isso que a C está errada. A D, ele fala que o unilocular é comumente conhecido como gordura marrom, nós sabemos que não. Isso aí é uma função do multilocular, que é conhecido como gordura marrom. E, por fim, o item correto, o tecido adiposo marrom produz ATP e calor. Como eu disse, nos livros normalmente dizem assim, ele produz muito calor, mas toda célula é obrigada a produzir ATP. É por isso que essa questão está correta. Porque a produção de ATP, mesmo sendo não tão eficiente, ele tem que produzir para manter a própria vida. E é por isso que o item E está correto. Alguém tem alguma dúvida? Que eu sei que essa parte aqui deixa... Já realmente o pessoal tem mais dúvida. Tudo ok, gente? Ok. Certo. Ok. Aqui foi a parte do... Pronto. Aqui na 11ª nós vamos falar sobre escorbuto, que foi uma doença que acometeu muito os navegantes, né, na época de descobrir novos locais. Isso porque eles ficavam numa dieta pobre em verduras, frutas, principalmente cítricas. E a vitamina C ela é um principal fator para coenzima que faz a conversão da prolina em hidroxiprolina e da lisina em hidroxilisina. Ou seja, a hidroxilação dessas substâncias. E aí, quando não ocorre a hidroxilação dessas substâncias, as cadeias laterais do colágeno não conseguem se unir. E aí, sem a união dessas cadeias laterais, o colágeno, a gente chama que fala que o colágeno está frouxo, ele está se desmanchando. É por isso que é comum quando você vê... Hoje em dia é mais difícil ter o escorbuto, mas antigamente nas grandes navegações, os dentes caindo, porque você perdia esse tecido de preenchimento e a pessoa ficava com o tecido mole, os dentes caíam, ocorria sangramento. E aí, com a descoberta disso, os marinheiros levavam mais limão, laranja. Só que, cara, era uma viagem que podia durar 6 meses. Um limão, uma laranja não dura tudo isso. Então, no final, o típico pirata, quando você pensa em um pirata, você vê um cara com a pele muito destruída por conta do colágeno, né? Você vê um cara sem dentes, um cara com aspecto mais caído, justamente por conta que você perde esse tecido de preenchimento que é importante para dar tonicidade na pele. Essa seria a questão 11 e vocês poderiam responder que é por conta da produção do colágeno, a síntese. Aí aqui eu botei até aqui no slide uma cadeiazinha mostrando como é que funciona tudo isso, né? E agora eu vou para 17ª questão, já que o Vinícius já falou das outras, é isso mesmo. A 17ª questão, eu coloquei uma questão falando sobre as glândulas, né? E essas glândulas caíram na minha prova, exatamente essa questão aqui, é uma questão de prova, em off. É uma questão de prova que caiu na minha prova. E ela perguntava, basicamente, qual é a glândula 1, qual é a glândula 2 e um exemplo dessas glândulas. Nós temos que lembrar que as glândulas, têm diferenças anatômicas, né? Sendo tubulosas ou acinosas, e elas também podem ser compostas, né, por várias ramificações dessas, ou tubulosas ou acinosas, e formando esses... Opa, eu esqueci de colocar aqui. Formando esses emaranhados. Então, ó, aqui nós temos uma tubulosa simples, um tubo simples para baixo, adentrando. Ela sai do tecido epitelial, é uma glândula derivada do tecido epitelial, invagina ao tecido conjuntivo, onde começa a fazer sua produção e secreção de substâncias. Aqui nós temos uma tubulosa ramificada, uma enovelada e uma acinosa. E aqui elas de maneira composta, né, formando aglomerados, né, desses tubos e ácidos. E aí, como o Vinícius já tinha falado um pouco, elas podem ser divididas em 3. Eu aprendi assim, o prefixo olo, ele é um prefixo de destruição. Ou seja,
assim como na época da guerra teve o Holocausto, que foi um extermínio, né, do povo judeu, esse prefixo "ola" quer dizer extermínio de alguma coisa. E no caso é que a célula ela se doa completamente, extravasa completamente para liberar o seu conteúdo citoplasmático e o seu conteúdo que ela quer liberar. As glândulas meróquinas, eu decorei assim, meró de melhor. Elas liberam somente o conteúdo secretivo, ela não libera parte da célula, ou seja, preserva a quantidade celular. E a apócrina é a mista, né? Ela é aquela que nenhuma nem outra. Ela libera uma parte do conteúdo dela junto com a secreção. E, por fim, nós vamos ter a divisão entre exócrinas, que vão liberar o seu conteúdo para fora do corpo. Quando eu digo para fora, pode ser até na cavidade intestinal, e vamos ter também essa segunda característica, que é as endócrinas, que são as que vão liberar dentro da corrente sanguínea. Dentro das endócrinas, nós vamos ter as cordonais, que vão formar esses cordões de capilares aqui, e as foliculares, que vão formar folículos que vão armazenar a substância dentro desses folículos. E aí, já sabendo dessas informações, nós conseguimos já responder essa 17ª questão, que ele pergunta onde o tecido se origina. Como eu disse para vocês, é epitelial, ela se origina do tecido epitelial, ela invagina, fica imersa dentro do tecido conjuntivo, ela se invagina e emerge até o tecido conjuntivo, onde vai começar a produção das suas substâncias. A glândula número 1, ele perguntou qual é. Aqui nós conseguimos ver que é uma glândula, além de ser exócrina, que você vê que ela não está liberando dentro do sangue, você consegue ver também outra informação, que ela é tubulosa e que ela também é merócrina. Você vê que ela não perde o conteúdo citológico, o conteúdo próprio da célula. Ela está liberando só a parte secretora. A glândula 2, ela já é diferente, ó. Você vê que o meio extracelular, ela não escapa para lá, ela não libera no meio extracelular, porém, se você reparar, a sua porção secretora está enovelada, né, formando cordões com um vaso sanguíneo. Então, essa aqui seria uma glândula endócrina do tipo cordonal, que está se enovelando com os vasos sanguíneos para liberar o seu conteúdo. Então, a resposta seria: vem do tecido epitelial, vai para o tecido conjuntivo. A primeira é exócrina, a segunda é endócrina, e um exemplo de exócrina nós temos a glândula sebácea. Ou seja, nós temos esses tipos de glândula. Queria só dar um adendo que essas glândulas podem também ser mistas, né, como o pâncreas. No pâncreas, nós vamos ter tanto o suco pancreático, que vai ser um conjunto de secreções que vão ser liberadas ali a nível de intestino, que vão ajudar na digestão dos alimentos, como nós também vamos ter lá nas suas ilhotas, nas células betas pancreáticas, a produção de insulina, que é um hormônio que vai ser liberado no sangue, que vai estar ligado à entrada de glicose dentro da célula, né? E aí, sabendo disso, galera, vocês vão conseguir responder, como é que eu posso dizer, praticamente todas as questões todas as questões que são sobre esse tema, né, que nós estamos propondo aqui. A gente vai fazer uma segunda monitoria, acho que é dia 1º, agora eu esqueci a data, falando sobre o tecido cartilaginoso e sobre o tecido ósseo, então não percam. E além disso, nós vamos dar umas dicas finais sobre a prova, com outras questões que caem em provas anteriores, e também umas dicas que é importante que vocês estejam presentes na próxima. Inclusive, eu acho que eu não posso nem gravar outra monitoria por conta disso. E aí eu queria agora, para finalizar, só saber se vocês têm alguma dúvida, se tá tudo ok. Podem jogar perguntas, que a gente agora vai ser mais uma roda de conversa. Achei muito bom, Idomar. Muito obrigada, viu? Nenhuma dúvida, galera? Alguma coisa que vocês acham? Não precisa ser obrigatoriamente sobre o tema de hoje. Pode ser sobre qualquer tema que vocês estudaram até agora. Alguma dúvida que ficou nas aulas, ou então na hora que vocês estavam estudando sobre diferenciação de células.
para mim foi bem completo, Vilmar. Foi ótimo. Certo, viu, gente? Então, gente, muito obrigado, viu? Depois eu vou estar passando um forms no grupo lá da monitoria para vocês avaliar a nossa aula. Vai ser totalmente discreto, a gente não vai identificar ninguém. É só para vocês pontuarem, vocês darem sugestões, quiserem que a gente faça alguma mudança, quiserem que a gente aumente o tempo de monitoria, reduza o tempo de monitoria, mude o monitor. Só não bote mudar o monitor. Mas eu agradeço aí pela atenção de vocês. Feriado, 15 pessoas aqui assistindo a monitoria. Eu vou deixar salvo para os que não puderam vir. Mas, gente, muito obrigado aí pela atenção, tá certo? Qualquer coisa, é só me chamar no WhatsApp que a gente tenta resolver quase tudo. Muito obrigado, gente. Pronto, aí se vocês já fizerem o questionário, né, da próxima, aí tu já manda pra gente fazer antes? Não, a gente tava mandando o dia antes. Vocês querem que eu mande 3 dias antes para melhorar? O que você puder mandar antes, melhor, porque o negócio também é aperreado. Ah, então pronto, Aí eu vou tentar mandar antecipado. A gente vai ser o mesmo esquema, 20 questões, a gente vai resolver e no final vai ser a tira dúvidas final, né? Porque a prova de vocês já acho que é dia 7, né? Exatamente. Ficou bem? Tá, muito obrigada, viu, Ah, meu mano? Obrigado, gente. Tchau, tchau, viu? Boa noite para vocês.